Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal que mais fala sobre day trade e swing trade desse Brasil e que não tem medo de expor a verdade sobre esse mercado. Como é que vocês estão? Hoje eu não vou tratar sobre gráfico com vocês, apesar de ser um assunto muito importante que a gente precisa saber para poder operar o mercado de forma consistente. Eu quero falar sobre outros assuntos. Tem assuntos como, por exemplo, o controle de risco, tem assuntos como escolher os melhores papéis para operar. E tem um assunto que hoje eu quero tratar com vocês, que qual é o melhor momento para ganhar dinheiro na bolsa. Eu fiz um estudo aqui desde 93 com os dados do Ibovespa e cheguei numa conclusão bem interessante, identificando qual é o melhor momento para ganhar dinheiro. Dá uma olhada aqui, vamos lá, olha só. Vou botar aqui o meu Excel na tela. Seguinte, pessoal, o que eu fiz aqui? Basicamente foi o seguinte. Eu peguei todos os dados do Ibovespa, desde 93, tá? Dados de cada candle, abertura, máxima, mínima, fechamento. E fiz isso pregão a pregão. Peguei esses dados pregão a pregão. Aqui eu botei a variação em relação ao dia anterior. E na coluna H, onde diz amplitude, o que eu fiz? Eu peguei a amplitude de cada barra, ou seja, máxima menos mínima, para entender qual é o tamanho de cada barra. Esse tamanho aqui é em pontos, tá vendo? Eu peguei o 103.128 menos 100.950 e cheguei nessa amplitude. E eu fiz isso em todos os pregões desde lá de 2 de agosto, tá? Mas repara numa coisa. Se eu pegar a amplitude de 2019 com o mercado a 100 mil pontos, é muito fácil o mercado oscilar 2 mil pontos, como por exemplo aqui no dia 31 de julho. Lá em agosto de 93, o mercado cotado a 2 mil pontos, não tem como ele oscilar 2 mil pontos num único dia, né? Difícil, eu estaria exigindo 100% de alta no mercado. Então, o que eu fiz? Para que esses 62 pontos fosse condizente com o mercado atual, né, com os 100 mil pontos do mercado atual, eu peguei essa amplitude e dividi por uma referência. No caso, eu utilizei o fechamento, ou seja, eu peguei a amplitude e dividi pelo fechamento para ter um número que eu pudesse comparar entre todos os pregões, entende? E aí eu cheguei nesses 2,14. Eu poderia ter pego a amplitude e ter dividido também pela máxima, amplitude pela abertura. Isso não teria grande diferença, tá? A questão é a gente balizar a amplitude atual de cada pregão com o que a gente teve lá há 15, 20 anos atrás. E aí eu cheguei nesse número aqui, 2,14, ou seja, 2.178 dividido por 101.812, e assim eu fui fazendo em cada pregão, ok? Com isso, eu identifiquei a média da amplitude de cada barra em cada mês, de 1 a 12, né? Cada mês aqui representado pelo número 7 julho, 6 junho, 5 maio, perfeito? E aí, com isso, eu consegui identificar quais foram os meses que tiveram a maior amplitude e a menor amplitude. Vocês concordam comigo que quanto maior a amplitude, maior a volatilidade e, portanto, maior eu posso exigir o alvo, posso exigir alvos mais longos e, portanto, melhorar o payoff das minhas operações e extrair mais dinheiro do mercado? E quanto menor a amplitude de cada barra, de cada pregão, menos eu posso exigir do mercado, menor são meus alvos e aí menor costumam ser meu payoff e aí eu consigo extrair menos dinheiro do mercado em linhas gerais, né? E aí, qual foi o mês que teve a maior oscilação? Vamos dar uma olhada aqui. Eu cheguei nesse seguinte resultado, ó, pessoal. Pegando então a média de cada mês, no mês de janeiro, nesses últimos 25 anos, de 2019 até 93, né? Os meses de janeiro tiveram uma oscilação média de 2,76%, de fevereiro 2,51%, março 2,63% e assim sucessivamente. Com isso, eu cheguei no seguinte resultado. Outubro é o mês que tem a maior oscilação média no Ibovespa, com 3,05%. Portanto, na média, outubro é o momento que a gente pode alongar os nossos alvos e a partir dali extrair mais dinheiro no mercado. Em contrapartida, julho é o pior mês, com a menor amplitude de barras, 2,22%. E nesse momento seria condizente eu dar uma freada. A gente já vai falar sobre isso, tá? Em termos pontuais hoje, de pontos, o que seria 2,22%? Ora, eu pego a cotação atual e multiplico por 2,22, eu vou chegar então a 2.265 pontos aproximadamente. Enquanto no mês de outubro eu vou chegar a 3.130 pontos, ok?
E aí, com esses mesmos dados, eu posso fazer o seguinte. Cara, qual é o melhor trimestre que eu posso fazer day trade, né, alongar os meus alvos no day trade ou até no swing trade? Mas aqui o estudo é específico de day trade, já que eu estou vendo a amplitude de cada barra por dia. Então, qual seria o momento em que eu posso alongar os meus alvos no day trade? A partir do quarto trimestre. De onde eu tirei isso? Se eu pegar e fazer uma média das médias dos 12 meses, eu vou chegar em 2,54% no anual, ok? No histórico do Ibovespa. E aí, eu posso pegar e fazer uma média também por trimestre. Qual é a média que o Ibovespa oscilou em questão de amplitude máxima e mínima nos primeiros 3 meses dos últimos 25 anos? 2,63%. Ou seja, eu peguei esses 3 dados e dividi por 3 e cheguei aqui. No segundo trimestre, 2,42. No terceiro, 2,46. E no quarto, 2,67. Ou seja, nos meses de outubro, novembro e dezembro é o momento que o mercado está com a maior volatilidade e, portanto, eu posso exigir mais do mercado e alongar os meus alvos, melhorando minha curva de capital, aumentando meu payoff. E é interessante isso aqui, pessoal, porque isso coincide muitíssimo, tá, de forma bastante precisa, com o meu track record de operações. Tá? Junho e julho costumam ser meus piores meses, enquanto outubro, novembro e dezembro costumam ser os meus melhores meses. Tá? Coincidência ou não, isso é um fato. E a gente pode usar isso aqui para quê exatamente? Então, para que eu vou usar isso aqui, Fabrício? Cara, se tu sabe que nos meses de junho, julho aproximadamente aqui, né, tem as barras com menor amplitude, faz todo sentido dar uma pisada no freio, exigir um pouco menos do mercado, entrar mais leve, porque a gente sabe que aquelas posições não vão ir tão longe assim, quanto, por exemplo, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Nesses meses, a gente pode alongar mais o alvo, extrair mais dinheiro do mercado e aí sim ali fazer o nosso ano. Né? Então, é para isso que servem esses dados. E aí, eu fiz o seguinte também. Eu peguei, para tentar entender se nós tínhamos maiores amplitudes em candles verdes, ou seja, dias de alta, ou maiores amplitudes em candles vermelhos, ou em dias de baixa, eu fiz essa distinção entre pregões de alta e pregões de baixa, para ver se teria mais volatilidade em algum dos dois. E olha só, pegando essa primeira coluna aqui, o que eu consegui extrair daqui? Que na média, em candles verdes, dias de alta, eu também tenho maiores amplitudes no mês de outubro. Mas as menores amplitudes estão no mês de dezembro e não nos meses de julho. Mas repara que foi muito perto o resultado, né? Mês de dezembro 2,07, mês de julho 2,10. Então, uma diferença de 0,03%. Muito parecido com os nossos históricos aqui, totais da bolsa, né? Enquanto nos dias vermelho eu tive as maiores amplitudes também em dias dos meses de outubro e as menores amplitudes também nos meses de julho. Mas repara uma coisa, olha qual é a volatilidade na queda em referência à volatilidade na alta. Enquanto a volatilidade média nos pregões vermelhos é de 3,36, a volatilidade média nos pregões verdes ou de alta é 2,76. E é isso que me faz gostar tanto de fazer vendas também. Por quê? Porque os movimentos mais fortes são para baixo, tá? Inclusive, olha só, a menor amplitude nos candles vermelhos também é superior na menor amplitude dos candles verdes. E aí tu ainda pode estar te perguntando o seguinte, Fabrício, mas tu está falando aí de amplitude da barra. Isso não necessariamente poderia ser alvos direcionais, né? Pode ser que o mercado está sendo errático, está indo para cima e para baixo e está me fazendo perder dinheiro. Olha, isso aí já foi comprovado por N diferentes sistemas de que o mercado não é errático, então a gente poderia supor sim que nesses pregões foram direcionais e a gente poderia alongar o alvo sem ter medo de ser feliz, tá? E ainda mais uma questão. Isso aqui faz referência desde 92. Será que o Ibovespa está tendo o mesmo comportamento nos últimos 10 anos? O mercado evoluiu. Nós estamos com uma situação diferente. Será que o Ibovespa não está se comportando de forma diferente nos últimos 10 anos? Eu fiz exatamente o mesmo estudo, só que pegando só os últimos 10 anos. Reparem nisso aqui. Aqui está o resultado. Ó. Menor amplitude, julho. Maior amplitude, novamente, outubro. Vamos ver agora o comportamento do Ibovespa nos últimos 5 anos. Tá? Para ter certeza, então, o que está acontecendo aqui se não houve nenhum tipo de mudança no comportamento. Nos últimos 5 anos,
A gente se mantém com a menor amplitude em julho e tem uma pequena modificação aqui que é com relação ao mês de maior amplitude, passa para novembro, mas ainda está dentro daquele último trimestre, onde a gente pode acelerar as nossas operações, certo? Então, em outubro ali está muito bem. Então, resumo da ópera, pessoal. No último trimestre dá para a gente acelerar, colocar o pé no acelerador e extrair o máximo de dinheiro possível do mercado, porque é nesse momento que a gente não pode ter medo de acelerar o carro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, dê um gostei aqui embaixo. Comentem se gostariam de deixar alguma dúvida, que eu respondo. Se inscrevam no canal e a gente vai se falando. Um forte abraço, até!